Pode. Pode. Sério? Mas aí ele Só que zera aí- a receita da cidade não, pesada, não só, né? ele provavelmente sofre impeachment rapidinho porque isso Ele zera a fere de receita. responsabilidade fiscal, né? Não Entendi. tem como. Mas, por exemplo, o que o prefeito faz para disfarçar o aumento de IPTU, né? Ele faz um cálculo extremamente complexo que você não consegue acompanhar. E é o que acontece hoje em São Paulo. Eu duvido alguém me trazer alguma lógica da cobrança de IPTU em São Paulo. É impossível. Não existe. Simplesmente não existe. Né? É um completo absurdo. Né? E aqui em São Paulo, é que aí a gente vai entrar naqueles papos. Eu gosto bastante, que é aquele papo técnico, né? De plano diretor, que os caras já estão até me zoando. Tudo é bom dia, plano diretor, bom dia. Porque realmente O que, assim. que é cara. plano diretor? Vamos lá, cara. Plano diretor é basicamente, eu vou fazer uma analogia com games aqui. Quando você vai jogar SimCity, é o nome? Aham. Você vê ali uma terra. Aí você vai construindo as coisas. Tem um rio aqui. O que eu vou fazer com esse rio? Eu vou retificar? Eu vou deixar ele aí? Eu vou jogar cocô nesse rio? Eu vou colocar uma usina nuclear do lado de uma escola? Eu vou criar uma estrada? Eu vou descolar. Isso é o plano diretor. É como você vai usar o solo da tua cidade. A partir dali você tem as leis de zoneamento. São as derivadas do plano diretor. Então, por exemplo, aqui você pode construir XYZ. Com esse imóvel XYZ, você pode usar ele para ABC. Entendeu? Então, hoje o nosso plano diretor de São Paulo, se eu puder contar uma história rápida aqui, qual que é a história de São Paulo, que é uma coisa muito interessante. Quando os imigrantes... São Paulo não era uma cidade grande, há pouco tempo atrás. São Paulo nunca foi uma grande metrópole. São Paulo cresceu no final do século XIX e século XX, quando ela explodiu. Né? O que aconteceu? Quando você chegou no meio do século XX, 1950, São Paulo estava no auge. Estava crescendo pra caramba. Você tinha projetos como o projeto do Copan, do Edficitária, do Conjunto Nacional. Naquela década estavam florescendo, né, todas essas ideias modernistas e tal, e futuristas, não sei o quê. São Paulo começou a crescer muito. Eles falaram, gente, agora quem tá, quem não tá, não tá. E a gente cometeu o nosso primeiro grande erro histórico. O prefeito Anhaya Mello, ele criou um plano diretor que você não poderia, por exemplo, construir unidades de apartamento menores do que 80 metros quadrados. Porque, segundo ele, um apartamento de menos de 80 metros quadrados serve para você fornicar, não para você criar uma família. Acredite se quiser, um prefeito com uma caneta na mão é capaz de fazer uma burrice desse tamanho. Mas eu já vi muito a perda. Não, isso eu tô falando lá atrás, anos 50. Entendi. Só que, calma, vocês não foram piorando. 1974. Foram piorando? Foram piorando. Caralho. Dividimos a cidade em 8 zonas, das quais você não poderia explorar o potencial construtivo do teu terreno acima de 100%. Ou seja, se você tem um terreno de 100 metros quadrados, você só pode construir 100 metros quadrados. Por quê? Você não pode construir 200, 300, Porque eles não 400. queriam sair de controle as construções. Exatamente, e eu vou te falar o slogan do plano, você vai acreditar. O slogan do plano diretor de São Paulo dos anos 70 era: São Paulo não pode crescer. Olha o absurdo, cara. Sério? Olha o absurdo. Aí, como tudo aqui no Brasil, né, você não pode a não ser que você pague. Então, quem tinha grana ia lá, pagava, aumentava ali o gabarito, tarará. O que foi acontecendo? São Paulo foi se tornando uma cidade muito cara nas regiões centrais. Quem tinha grana morava nas regiões centrais. Quem não tinha ia para as áreas periféricas. E isso foi se tornando uma bola de neve e até hoje a gente não corrigiu. Só para você ter uma ideia, São Paulo é a única metrópole do mundo que cresce nas periferias e diminui nos centros. Quando eu falo centro, eu não falo Praça da Sé, não. Eu tô falando Cambuci, Vila Prudente, Piranga, Tatuapé, Carrão. Se você pegar as regiões centrais de São Paulo, que é onde você tem mais linhas de metrô, você tem mais árvores, você tem mais prestação de serviço, você tem mais segurança, nos melhores lugares para se morar em São Paulo, você tem cada vez menos gente. Está diminuindo a população das regiões centrais de São Paulo e as áreas periféricas estão se tornando cada vez mais densas. Porque é muito caro. Porque é muito caro morar no centro. Então você É está muito caro basicamente o morar no seguinte: centro. Puta você está que falando para pariu. todo mundo que chega em São Paulo, ou que vai ter um filho em São Paulo, ou que vai crescer em São Paulo, eu não quero você aqui no meu jardim. Você vai lá para PQP, vai lá para Capão Redondo, vai lá para Guaianazes. Aí a prefeitura não consegue nem levar estrutura física de saneamento básico para essas pessoas. Como é que vai levar estrutura social? Como é que vai levar saúde, Mas por que segurança, que ela não cultura? consegue? Porque não consegue, cara. O que é mais fácil? Você criar uma estrutura de esgoto, por exemplo, numa região centralizada, onde a verticalização vai fazer com que a iniciativa privada construa para cima, né? Inclusive água, esgoto, eletricidade, etc. Ou eu te empurrar lá para 60 quilômetros do centro de São Paulo e tentar levar um cano para recolher o seu cocô lá longe. Não, com certeza é mais fácil Exatamente. você colocar na centralizada. Agora Mas há quem argumente que seria trabalho do governo
levar esse serviço a É qualquer... trabalho. Até lá no Acre, o cara na fazendinha. É trabalho tá é ligado? papel do governo. É papel do governo também te deixar mais seguro. Sim. Agora, se alguém entrar aqui, nós estamos ferrados. Não tem como chamar Mais a ou polícia. menos, nós aqui. tem você aqui, Ô, cara. tem esse spawn aqui, meu irmão. Ô, imagina, cara. Nossa, não Tem um Kim ali também, ó. É, olha lá, ele vai Senhora, hackear aí- o cara. Ele vai se transformar em Power Ranger. Mas então, cara, o que aconteceu? A gente fez isso com a nossa cidade. A gente empurrou as pessoas pra periferia. E aí você imagina o caos que é, por exemplo, uma pessoa que mora, como eu falei, lá em Arthur Alvim, pra ela ir pro centro da cidade trabalhar e ter prestação de serviço. Hoje em São Paulo, vou dar um exemplo. O cara fica 2 horas no trânsito. 3, puta 4... que Cara, pariu. se você... Ó, olha isso. As empresas de telemarketing estão na Paulista. Por que elas estão na Paulista? Porque nas áreas periféricas você não tem nem regularização fundiária, você não tem o título de propriedade do terreno, você não consegue alugar. Você não consegue falar assim, ó, eu vou alugar um prédio de, sei lá, 10 andares, vou construir para fazer uma empresa gigante de telemarketing no Arthur Alvim. Porque não tem regularização fundiária, você não consegue. Então você tem que ir para as áreas centrais, onde é caro, etc. Só que o operador de telemarketing está na periferia. Você está dando um recado para a cidade. Nós vamos continuar privilegiando quem mora no centro e empurrar a mão de obra lá para longe. Você está fazendo uma fábrica de pessoas excluídas do que a gente chama de hegemonia de uma cidade. Então nós temos que fazer o contrário. E essa é a parte que me empolga muito. E é por isso que nós temos uma missão aqui. Ó. Eu estou até falando mais sério hoje, porque realmente o papo tá ficando assim, preocupante, cara. Nós estamos a um mês de eleição e as pessoas não estão falando dessa porcaria aqui, cara. Eu gosto dos seus papos porque eles são bem... ele- me ensinam muitas coisas. Então, mas eu até peço desculpa de trazer um clima um pouco mais pesado e técnico Não, aqui. de boa. Mas é o seguinte, nós temos uma missão. Eu não tô aqui mais expondo a minha vida, arriscando a minha vida da minha família só pra também, né, ganhar like. Tá na hora de transformar isso em coisa real. O que acontece é o seguinte, velho. Nós temos a revisão do plano diretor de 10 em 10 anos. Nunca isso foi debatido em São Paulo. Nunca. Nunca as pessoas normais foram procurar saber o que é um bendito do plano diretor. Nós temos a chance agora. Ah, é? A Sério? revisão é agora em Chegou? 2021. Caralho. É agora. Meu irmão, se não fizer agora, é só em 2032. Nós temos a chance agora. E tá Nós pra vamos mudar fazer o tudo quê? agora? Dá pra mudar tudo. Dá pra mudar Construir tudo. do zero a parada. Dá pra São Paulo ser uma cidade de primeiro mundo. Quando a gente viaja pra Nova York, pra Barcelona, pra Paris, pra Buenos Aires, a gente sai maravilhado. Nossa, cara, desci a pé, fui de maneira segura a pé até um restaurante, tinha um pet shop, tinha um açougue, tinha um bistrozinho, tinha não sei o que lá. Por que aqui em São Paulo a gente não tem? Por que eu tenho que viajar pra, sei lá, pro Uruguai pra ter algo parecido? Tá errado. Nós temos que ter aqui. É aqui que nós temos que ter. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos entregar a oportunidade de rever o plano diretor pra quem? Pro Bruno Covas? Pro Celso Russomano? Pro Boulos? Meu irmão, Boulos é vai responsabilidade ficar da felizão. nossa geração mudar isso aí. Eu até peço pra quem tá assistindo aqui, meu irmão, tem que